Negócios na Pauta está agora, nesse terceiro bloco, em um lugar diferente. Estamos na Livraria Leitura, aqui no São Luís Shopping, para prestigiar o lançamento do livro de Paulo Moura. Aqui nós vamos bater um papo com várias pessoas que vieram prestigiar o lançamento, conhecer um pouquinho mais sobre a concepção da obra e, claro, conversar também com o autor Paulo Moura. Vamos lá? Bom, aqui no lançamento do livro do Paulo Moura, estava folheando as páginas do exemplar e na parte de dedicatórias ele escreve um agradecimento especial a diversos profissionais que o ajudaram ao longo da caminhada, da formação. Uma dessas pessoas se chama Eloy Ribeiro, amigo, contemporâneo dessa formação, e ele está bem aqui ao meu lado. A gente vai bater um papo para entender como é que e por que também que o seu nome, a que você atribui estar aqui o seu nome, Eloy? Boa noite, primeiramente. E estar aqui hoje prestigiando o Paulo é sinônimo assim, de um grande regozijo para a minha pessoa, e eu acredito ao fato de estar sendo prestigiado no livro dele, a trajetória que eu construí com o Paulo Moura, desde lá da UFMG, quando nós fizemos a pós-graduação em marketing político. Desde a primeira aula, o Paulo já mostrou que era um profissional de grande talento, e eu que não vinha do marketing, ele sim, eu vinha do direito, já sou bacharel em direito, então eu olha, ele vai ser um mentor para mim. E desde lá nós temos feito aí uma parceria, eu tenho acompanhado o trabalho dele, muitos trabalhos exitosos aqui no Maranhão, no Tocantins, enfim, no Brasil inteiro. Agora uma curiosidade, a história dessa amizade começou na UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, e de repente esses amigos se reencontram em São Luís, capital do Maranhão. Como é que o Eloy veio para São Luís e como essas agendas acabaram coincidentemente se encontrando? Uma grata coincidência, né? Eu não sou daqui de São Luís, eu sou de Imperatriz, mas eu por muito tempo trabalhei aqui na capital, então sempre venho aqui. E coincidiu, como eu disse, uma feliz coincidência de estar aqui. Mas se eu não tivesse aqui por outras agendas, estaria do mesmo jeito prestigiando esse brilhante trabalho do meu amigo Paulo Moura. Bom, Eloy, muito obrigada então por esse bate-papo aqui bem rápido. Eu que agradeço. Agora eu estou aqui ao lado de outro fã, outro admirador do Paulo. Conversando com ele antes da gravação, ele me contou que teve o primeiro contato com o conteúdo, com os ensinamentos de Paulo Moura há cerca de 6 meses. E hoje, relativamente pouco tempo depois, ele tem a oportunidade aqui em São Luís, onde ele trabalha, desenvolve um trabalho de cunho social muito interessante, conhecer pessoalmente o autor Paulo Moura. Então, Saul, eu quero primeiro que você se apresente aqui para a nossa audiência, conte um pouquinho sobre o trabalho que você desenvolve e o que foi que te chamou a atenção quando se deparou a primeira vez com o conteúdo de Paulo Moura. Para mim é um prazer estar presente aqui no lançamento do livro de Paulo Moura. Meu nome é Saul Neto e aqui eu fico aqui muito feliz por esse lançamento. O meu primeiro contato com o Paulo foi há 6 meses, né, umas palestras dele, e agora esse momento aqui vem consolidar. Além disso, a gente tem um trabalho social e também sou acadêmico de ciências sociais, então juntando, né, essas práticas com a teoria que o Paulo ministra, né, isso forma-se consolida, né, um trabalho muito bom. E o livro aqui que ele está lançando hoje é muito peculiar, no sentido da expertise que ele desperta em cada capítulo, né? Assim, a gente fica muito contente porque, além dessas teorias lançadas, né, existe também um feeling, que é justamente essa diferenciação, né? Não é mais só um livro de marketing, né? É um livro que faz a diferença.
Eu ia comentar isso, gente. Quando a gente se depara hoje em dia com a expressão marketing, seja político, seja digital, seja de qual área for, em geral, as pessoas tendem a associar a ensinamentos de estratégias que visem lucro, que visem monetização. E aqui, com os diálogos que a gente vem tendo com as pessoas que vieram prestigiar o lançamento do livro, a sensação que a gente tem é a de que esse livro, que fala assim sobre marketing político, traz muito mais ideias ligadas ao ideal do que ao lucro. Essa impressão, ela de fato se concretiza na leitura, na tua leitura, Saul? Com certeza. Os ensinamentos práticos do Paulo servem muito para a gente aplicar no dia a dia e ele escreve com muito amor, né, com dedicação. Ele não escreve com arrudeios, né? Ele não foge do objetivo, do assunto. Né? Então, o marketing político ensinado pelo Paulo, ele vem contemplar o objetivo, aquilo que nós almejamos enquanto leitura. Temos mais uma história curiosa sobre Paulo Moura. Agora quem está ao meu lado é Reno Lúcio de Freitas, ele é administrador e há uns bons anos atrás ele teve a oportunidade de contratar os serviços de Paulo Moura. Mas essa história eu vou deixar claro que ele compartilha aqui com a gente. Reno, você veio aqui para prestigiar, a gente viu o carinho, o momento em que vocês se cumprimentaram. Então, na hora daquele abraço, eu olhei e disse, tem alguma história muito boa aí nessa cartola. Isso, temos. Como foi que vocês se conheceram e o momento dessa contratação, quando você fez, o que você tinha em mente? Na época da contratação, eu estava trabalhando no Estado, assessorando um secretário de Estado. E nós tínhamos a necessidade de uma pessoa para coordenar uma campanha. E na época o Paulo Moura esteve aqui fazendo uma palestra sobre o trabalho da agência dele. E foi aí que nós o conhecemos. E na oportunidade, no mesmo dia da palestra, eu fiz o contato com ele já para uma contratação. E essa contratação se estendeu depois para uma coordenação de campanha e trabalhamos juntos durante essa campanha. Essa campanha, então, deixou diversas lições, Isso. tanto nesse muito início, grande, né? É um aprendizado muito grande porque eu não tinha experiência com campanha, então eu trabalho com administração e o meu ramo de administração é o outro. Eu não tinha vivência de campanha política e foi uma experiência muito grande porque nós trabalhamos em todas as instâncias da campanha. Então eu fiz parte da campanha como um todo, assessorada pelo Paulo Moura. E aí uma pergunta que muita gente se faz é: como é que eu devo escolher, por exemplo, um estrategista de marketing político para estar ao meu lado em uma campanha e que me faça ser vitorioso nas urnas? Certamente essa foi uma questão que também pairou aí quando vocês buscavam essa pessoa. Qual foi o ensinamento deixado então dessa jornada com Paulo Moura ao lado e com o resultado que veio depois? A motivação da contratação foi a própria experiência que ele demonstrou durante a palestra. Então ele trouxe já um trabalho consolidado de campanhas que ele já havia feito, com um histórico de eleições bem-sucedidas. Então esse foi o ponto-chave para a contratação. Ele tinha na retaguarda uma estrutura bem montada de uma agência e um currículo muito vasto de campanhas passadas. Então esse foi o starter da contratação. Bom, a gente já conversou aqui no lançamento do livro de Paulo Moura com diversas pessoas que têm histórias diretas de relacionamento, até pessoal e profissional, com o autor do livro. Aqui ao lado eu tenho o Lucas Porto, que é publicitário e teve um contato inicial virtual. Chegou a conhecer o Paulo pelas redes sociais, uma ferramenta muito importante quando a gente busca conhecimento, e hoje, trabalhando, vivendo em São Luís, ele tem a oportunidade de conhecer o Paulo pessoalmente aqui no lançamento. Então, Lucas, você trabalha com isso, trabalha com política, é assessor parlamentar, né? Então vai todos os dias para um ambiente bastante politizado, que é a Assembleia Legislativa do Estado. Qual que é o grande ensinamento ou qual é a maior razão da tua admiração pelo Paulo? O que eu me interessei na história dele, né?
são as campanhas que ele tem feito, né? Ele fez agora recentemente a campanha do governador lá de Tocantins, né? Eu fiquei interessado, eu vi há algum tempo atrás no próprio site dele que ele ia lançar o livro, só que eu fiquei esperando, mas nunca chegou de acontecer. Eu comecei a seguir ele nas redes sociais, né? E vi que ele ia lançar o livro, esperei ele lançar e quando eu vi ele estaria aqui em São Luís, aí eu vim marcar a presença. Bom, agora eu consegui aqui uma licença poética praticamente para parar os autógrafos que já foram distribuídos aos admiradores e ter esse momentinho aqui de bate-papo com o Paulo Moura. Então, antes de tudo, parabenizar pela obra, muito admirada. Todas as pessoas que vieram aqui conversaram com a gente sobre o Paulo Moura deram depoimentos muito verdadeiros, muito cheios de sentimentos a respeito do ensinamento que você doa. É uma doação, botar o seu conhecimento aqui num livro, tornar ele material. Então, antes de tudo, Paulo, parabéns. Agora, saber de você, nessa caminhada de 20 anos que te traz como uma referência, te põe como uma referência hoje no marketing político, em que momento e por que você decidiu trazer muito desse conteúdo, desse conhecimento para um livro? Esse livro está sendo lançado nacionalmente, Dalva, pela editora Vozes, e toda a renda e todos os direitos autorais desse livro serão doados ao NAC, que é o Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer, lá de Pernambuco. Esse núcleo eu acompanho já há algum tempo e é muito sério. Ele trabalha com crianças carentes que foram diagnosticadas com câncer e não têm a menor condição de conduzir um tratamento. Então eu decidi que toda a renda desse livro, todos os direitos autorais, serão doados a essa instituição e isso me dá muita honra e um privilégio poder fazer isso. Todo conhecimento, tudo aquilo que você adquire, tudo aquilo que você constrói, e quando a gente fala de inteligência, só faz sentido se ele for para ser compartilhado. Qualquer coisa diferente disso é egoísmo. E aí deixa de ser inteligência, deixa de ser inteligente. Então eu acho que a inteligência ela precisa e deve ser compartilhada. Então esse é o primeiro princípio da gente que me motivou a escrever o livro. A segunda coisa é que eu acho que é um livro que pode inspirar outros profissionais a não só ter uma experiência prática, mas investir de forma vasta e profunda no seu conhecimento, na sua formação. Eu acredito que sempre há um tempo para aprender, sempre há um tempo para melhorar e não existe inteligência estática. Ela precisa ser aperfeiçoada a cada momento. Eu digo aqui no início do livro que eu considero, embora tenha sido feito assim, com muita dedicação, com muito carinho, eu não considero uma obra acabada, porque eu considero que sempre há algo para estar se aperfeiçoando, mas esse é um livro que me deu muito prazer escrever, eu fiquei muito feliz com o resultado. São 331 páginas, no final a gente tem um glossário que trata de alguns temas bem técnicos e numa linguagem muito simples, uma abordagem que eu procurei ser interativa com o leitor e que seja uma coisa fácil de manuseio, né? Eu sempre penso num livro na perspectiva de eu como usuário. Você leitor, você é satisfeito com a leitura. Então a minha equipe, eu não poderia deixar de honrar a minha equipe, que foi responsável pela diagramação, pela capa, pela arte. Então isso tudo é fruto de uma equipe. Agora, como não falar sobre o marketing político na atualidade, não é? É muito comum as pessoas que se deparam com a expressão marketing político ou marketing, em qualquer que seja o ambiente ou em qualquer que seja o segmento, não associarem diretamente a ideia de um trabalho exagerado, talvez pelo lucro, que vise o lucro. O que te diferencia na tua própria visão, numa autoleitura profissional, desses profissionais que hoje vendem muitas fórmulas prontas de vitória e de sucesso na política? Eu acho que a primeira coisa é trabalhar com a verdade, né? Trabalhar com honestidade no sentido de qual o seu papel no processo eleitoral, desmistificar um pouco aquela áurea que foi construída de forma equivocada em torno do marqueteiro, que era alguém super poderoso e que apenas com dinheiro você conseguia eleger até um poste. Eu discordo disso, isso não é verdade.
Agora sim, como profissional, a gente tem a obrigação de fazer com que o nosso cliente aumente a capacidade de comunicação, aumente a capacidade de interagir com o seu público. Isso o marketing tem essa obrigação e aquela pessoa que está trabalhando com o cliente tem esse compromisso de fazer essa entrega. A questão financeira é só uma consequência. Quando a gente trabalha fazendo o que a gente ama, o que a gente gosta, naturalmente isso vai surgir de uma forma muito tranquila. Eu acho que é muito importante você trabalhar sempre com a preocupação qual é a entrega que você vai fazer para o cliente. Ou seja, quem trabalha com marketing político ou com um político diretamente, muito embora não esteja na função fim marketing, tem que ter um constante alinhamento de expectativas. Esse alinhamento, ele se dá não apenas em uma campanha, Paulo. Ele se dá em alguns momentos, quando a gente fala de marketing eleitoral, né? Porque existe o marketing político e o marketing eleitoral. Perfeito. O marketing eleitoral, ele trata de eleições. O marketing político trata de outros aspectos pós-eleição. Então a gente trata de comunicação, a gente fala de estratégia, a gente fala de reconstrução de imagem, reposicionamento. O eleitoral não, é focado para a eleição. Então, quando a gente fala de eleição, marketing eleitoral, existem atributos que são muito pertinentes ao tema marketing eleitoral. E é isso que a gente precisa ter já de início, essa diferenciação. Paulo, para encerrar e te devolver aos seus admiradores que estão esperando aqui os autógrafos, eu quero te perguntar, é mais fácil você ter um nome desconhecido e trabalhar a construção de uma imagem praticamente do zero quando a gente pensa em eleições, ou ter um nome amplamente difundido, bastante conhecido, mas com alguns arranhões e por isso é necessária uma força para reconstruir, reposicionar essa marca, esse nome como marca. Qual que é a tua avaliação com a tua caminhada, com a tua jornada? Eu acho essa pergunta muito inteligente, porque ela é uma oportunidade de esclarecer. São duas situações bem diversas, né? Quando a gente tem um candidato novo, a gente trabalha com o que a gente chama tecnicamente de construção de imagem, né? E para isso o trabalho já se inicia com uma avaliação multidisciplinar. É uma combinação de técnicas de pesquisa qualitativa com quantitativa. Quando a gente fala de um político que já tem uma trajetória, aí você precisa identificar quais são os atributos que ele tem e qual é o perfil desejado da população em relação ao cargo que ele está se candidatando, se pleiteando. Então, muitas vezes ele já tem uma trajetória, mas que para aquele pleito eleitoral existem atributos que a população está buscando. Às vezes é um pouco mais incisivo, às vezes é mais gestor, às vezes é mais político, né? Então isso você precisa combinar e ter muita diálogo com o candidato, o que é que a gente pode disponibilizar para o público desejado. Perfeito, muito obrigada, Paulo. Foi um prazer conhecer você pessoalmente. Vou agora te permitir voltar aos autógrafos e vou continuar aqui interagindo. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar de conversas inteligentes. Desejo muito sucesso e não poderia deixar de vir aqui a esse estado que sempre me acolhe de forma tão carinhosa. Maravilha, muito obrigada. Gente, e sabe quem também veio prestigiar o lançamento do livro de Paulo Moura? Meu parceiro Arthur Cabral. Cabral, com você. Bem, a gente está encerrando aqui o nosso programa. Hoje foi sobre política e economia e negócio, como é que eles se entrelaçam, com a participação desse especialista aqui, renomado no Brasil, que veio lançar esse livro. Nós estamos agora finalizando a nossa participação aqui nesse programa, com as reportagens de Dalva Rego. E Paulo, muito obrigado, viu? Parabéns pelo livro, você é um craque e agora está registrando todo o seu conhecimento no livro, disponibilizando para todo mundo aqui no Brasil, né? Arthur, eu não poderia deixar de atender o seu convite, foi uma honra participar do programa. É sempre bom a gente participar de programas inteligentes e o seu programa é um programa que tem assim, muito a acrescentar à população aqui do Maranhão. Parabéns, muito obrigado e mais uma vez, estamos juntos. A honra foi nossa. Bem, estamos encerrando aqui o Negócio na Pauta. O Negócio na Pauta é oferecimento de Cimento Bravo. Estamos aqui finalizando e estejam conosco na próxima semana. Obrigado pela audiência. Tchau.